Boa noite. Boa noite. CPI da Petrobras. PT recua e Renan Calheiros diz que vai recorrer ao plenário do STF contra a decisão que manda investigar exclusivamente a petroleira. Ex-presidente Fernando Collor é absolvido de acusação de desvio de dinheiro público durante seu governo. Mais um arrastão a restaurante em São Paulo. Dessa vez, o alvo foi um estabelecimento na Vila Mariana. Felipão participa de evento em São Paulo e adianta nomes de alguns convocados para a Copa. Chegada de haitianos à capital provoca troca de acusações entre governos de São Paulo e do Acre. Presidente do Senado, Renan Calheiros, vai recorrer ao plenário do STF contra a decisão da ministra Rosa Weber, que mandou instalar a CPI só da Petrobras. PT desiste de recurso junto ao tribunal. A decisão liminar da ministra Rosa Weber contrariou a base do governo, que tentou garantir uma CPI que investigue também suspeitas de irregularidades em estados governados por PSB e PSDB, partidos de oposição a Dilma Rousseff. Líderes da oposição consideraram a liminar uma vitória em favor da Constituição e em respeito às minorias. Já o senador petista Humberto Costa afirmou que a decisão fere a autonomia do Senado. Ele disse que o PT e a base governista vão tentar uma CPI sobre as obras no metrô de São Paulo. À tarde, a ministra Rosa Weber admitiu a possibilidade de que a CPI trate de outros temas, desde que a liminar que ela concedeu à oposição seja derrubada pelo plenário do tribunal. Ainda não há data prevista para os ministros julgarem a questão. STF absolve ex-presidente Fernando Collor do PTB de Alagoas das acusações de peculato, corrupção passiva e falsidade ideológica. Collor era acusado pelo Ministério Público de ter recebido propina de empresários do setor de publicidade em troca de benefícios em contratos. Segundo a acusação, o dinheiro era usado para pagar contas pessoais do ex-presidente. As acusações de falsidade ideológica e de corrupção já estavam prescritas. Dos 8 ministros que votaram, 3 consideraram que os crimes que prescreveram nem deveriam ser julgados. Os outros 5 votaram pela absolvição. Os ministros Marco Aurélio Melo, que é primo de Fernando Collor, Gilmar Mendes e Celso de Mello, não participaram do julgamento. A denúncia foi recebida pela Justiça Comum e o caso chegou ao Supremo em 2007, quando Collor assumiu o mandato de senador. Relatório da Polícia Federal sugere que o ex-ministro da Saúde e pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Alexandre Padilha, indicou em novembro do ano passado o principal executivo do laboratório Labogen, de propriedade do doleiro Alberto Youssef. A informação foi divulgada agora à noite pelo site do jornal Folha de São Paulo. Um mês depois da indicação, o Ministério firmou uma parceria com o Labogen para produzir um medicamento pelo qual o laboratório receberia 31 milhões de reais em 5 anos. Mas o contrato não chegou a ser fechado. Em nota, Padilha afirma que repudia o envolvimento de seu nome no caso e esclarece que não indicou nenhuma pessoa para trabalhar no laboratório. Vamos ao comentário de José Neumann Pinto. Pois é, o Ministério Público italiano reconheceu que o governo brasileiro tem razão em pedir a extradição do ex-vice-presidente de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto. Aí você vai me dizer, olha, só me falta uma decisão da Justiça. Espera aí. O Ministério Público italiano tem uma grande experiência em crime organizado. E se o Ministério Público italiano diz que houve o crime do mensalão, é um absurdo ainda ficarmos ouvindo essa ladainha sem fim de que foi ficção, de que é intriga da oposição, de que é conversa do partido da imprensa golpista. Pig, porco em inglês. O que o Ministério Público italiano, com a sua grande experiência em camorra e outros tipos de máfia, disse é que houve o crime e que o senhor Henrique Pizzolatto cometeu esse crime e foi julgado decentemente.
democraticamente, com todo o direito de defesa e, aliás, com o direito de defesa que foi exercido por muito tempo. Então vamos acabar com essa farsa, com essa história de que o mensalão é uma invenção política e que o Pisolato é um inocente, como o Zé Disseu, como o Zé Genuíno, como João Paulo Cunha e outros. O Pisolato era o homem do dinheiro, era dele que saía o dinheiro para o mensalão. E quando ele fugiu do Brasil, não é que ele queria, na Itália, brigar por uma justiça que ouvisse a sua defesa. Não, ele fugiu porque sabia que era criminoso, que seria condenado pelo Supremo Tribunal Federal, apesar de muitos ministros, a maioria, terem sido indicados pelos presidentes petistas, Lula e Dilma Rousseff, e por isso é que ele fugiu. Foi um longo e longevo plano de fuga. Quando chegou na Itália, ele já logo foi recebido pela polícia, agora está sendo acusado pelo Ministério Público e vamos ver o que vai dar lá o resultado da justiça. E não venham com a história que a justiça italiana foi parcial, porque aí, pelo amor de Deus, que tipo de critério político pode ter um promotor italiano em relação às questões internas do PT e do governo brasileiro? Não é verdade? Pois é, eu estarei de volta aqui direto ao assunto, espero você, como sempre, aí, tá? Até! Mais um arrastão em São Paulo. Dessa vez, o alvo foi um restaurante japonês na Vila Mariana. O caso aconteceu ontem por volta das 11h30 da noite no restaurante Temaki-A, na Rua Vergueiro, na Vila Mariana. Os bandidos levaram joias, bolsas, celulares e dinheiro dos clientes. 3 bandidos foram presos. A polícia conseguiu chegar até os ladrões porque uma das vítimas conseguiu rastrear o aparelho telefônico que tinha sido levado. Uma frente fria muda o tempo em boa parte do sudeste do Brasil. E o dia foi de céu nublado, com chuvas e temperaturas mais baixas em toda a região. Amanhã a temperatura deve cair ainda mais e a capital paulista pode registrar recorde de frio para o ano. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para todo o estado de São Paulo. A sexta-feira promete ser parecida com o dia de hoje, só que a temperatura deve cair ainda mais e a capital pode ter o dia mais frio do ano até agora. O vento frio e úmido que sopra do mar mantém o céu nublado na maior parte do dia no leste e sul do estado. Pode garoar em alguns momentos e faz frio. Nas outras áreas, o sol aparece entre muitas nuvens, mas não chove. A máxima não passa dos 26 graus em Marília e também em Presidente Prudente. A temperatura fica amena também na região de Barretos, onde faz 25 graus. E faz frio em São José dos Campos, mínima de 16 e máxima de apenas 21 graus. Aqui na capital, mínima de 15 e máxima amanhã de 20 graus. No fim de semana, o sol volta a aparecer, mas não esquenta muito. Máxima de 21 graus, tanto no sábado quanto no domingo. Eu volto amanhã com mais informações sobre o tempo. Técnico Luiz Felipe Scolari participa de um evento em São Paulo e revela que Thiago Silva, Davi Luiz, Júlio César e Fred são seus homens de confiança e possíveis capitães da equipe durante a disputa do Mundial. Felipão também disse que esteve em Londres e conversou com outros 4 jogadores, Oscar, Ramírez e William, do Chelsea, e Paulinho, do Tottenham, e que passou tranquilidade para eles. Não se preocupe com outras coisas, a não ser pensar na seleção realmente. Quando vocês chegarem na seleção, façam o melhor pelos clubes no momento, mas vocês vão estar com a gente e nós vamos trabalhar assim. Sobre o atacante Neymar, do Barcelona, Felipão disse que a má fase do time catalão não irá interferir no desempenho do jogador na seleção. O Neymar, se vocês forem a Barcelona, vocês vão ver o dia a dia do Neymar. Pô, ele tá super tranquilo, legal pra caramba, não tem nada disso aí. O time dele é que não tá bem. Então, quando o time dele não tá bem, não é só o Neymar. É o Neymar, é o Piquet, o Pujol, todos. E o Neymar faz parte de um grupo. E é como ele vai fazer na seleção brasileira. Mas ele na seleção brasileira e no ambiente que ele vai encontrar, ele vai ser recebido da forma como ele sempre foi recebido e ele vai render aquilo que ele sempre rendeu.
Mais de 400 imigrantes haitianos vindos do Acre chegaram a São Paulo e tentam tirar carteira de trabalho. A chegada de mais estes haitianos causa troca de acusações entre os governos federal, do Acre e de São Paulo. Dos 400 haitianos que desembarcaram em São Paulo nas últimas semanas, pelo menos 100 estão abrigados no salão desta igreja no centro, amparados pela Pastoral Católica. Algumas empresas têm procurado a paróquia em busca de mão de obra, de limpeza, serviços gerais, mas o problema é que muitos refugiados chegaram do Acre sem a carteira de trabalho. E uma queixa quase que geral é que em São Paulo a emissão do documento tem sido muito demorada. Esse rapaz mostra o protocolo. A entrega do documento dele foi marcada para junho. Isso é uma situação de emergência aqui. O Ministério do Trabalho vai fazer um mutirão amanhã, vamos começar às 9 horas da manhã e vamos terminar quando tiver resolvido o problema de carteira de trabalho. No fim da tarde, a secretária estadual de Justiça visitou o alojamento. Ela acusa o governo do Acre de ter financiado a viagem dos refugiados sem avisar o governo paulista. O que nós estamos sabendo, até pelo relato dos próprios haitianos, é de que eles foram deslocados em aviões da FAB, de Brasileia até Porto Velho, e de lá eles receberam passagem de ônibus para ingressar em ônibus de linha para virem para São Paulo e para outros estados da federação. Um deslocamento humano dessa proporção, ele precisa ser combinado antes. Pela rede social, na internet, o governador do Acre, Tião Viana, do PT, rebateu as críticas. Ele classificou a posição do governo Alckmin como a de uma elite preconceituosa num processo de higienização. O governador lembrou que nos últimos 3 anos, o Acre recebeu 20 mil refugiados e que o estado serve apenas de porta de entrada no Brasil, já que a maioria dos estrangeiros prefere seguir rumo ao sul e sudeste. Israel suspende negociações de paz após acordo de grupos palestinos. Israel decidiu suspender as negociações de paz que terminariam no próximo dia 29 com os palestinos em resposta ao acordo de unidade fechado entre o Fatah de Mahmoud Abbas e o grupo islâmico Hamas. Israel também teria decidido impor sanções econômicas à Autoridade Nacional Palestina, que controla a Cisjordânia. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu declarou que esse acordo entre o Fatah e o Hamas mata a paz. Ontem, os grupos palestinos anunciaram uma reconciliação. Eles estavam rompidos desde 2007. Vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Como vocês viram, Israel anunciou hoje a ruptura das negociações de paz com a Autoridade Nacional Palestina. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu também aconselhou Mahmoud Abbas, o líder palestino da Cisjordânia, a abandonar o pacto anunciado ontem com o Hamas, grupo radical sunita que controla a faixa de Gaza. Netanyahu tem razão quando diz que com o Hamas nenhum processo de paz é possível. O grupo lança mísseis de fabricação caseira sobre o território israelense e não riscou de seus estatutos a promessa de destruição de Israel. Mas a questão não é bem essa. A paz será possível apenas com a criação de um Estado palestino. Mas a direita de israelense, representada pelo próprio Netanyahu, não trabalha nessa direção. Ela continua a construir prédios e assentamentos judaicos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, que a ONU considera como territórios árabes. O atual colapso das negociações começou nos primeiros dias de abril. Israel anunciou a construção de 700 novos apartamentos na parte árabe de Jerusalém. Em resposta, a Autoridade Nacional Palestina pediu para ser aceita como Estado por 15 agências das Nações Unidas. A aliança de Abbas com Hamas é frágil. No passado, 2 outras tentativas não deram certo. Mas o Hamas está agora enfraquecido. É hostilizado pelo Egito, que antes dava à faixa de Gaza apoio econômico. Aproximando-se do Hamas, Abbas também dá um susto em Israel e acelera o processo de isolamento diplomático de Netanyahu. O recente capítulo desse processo foram as críticas dos Estados Unidos a Israel. A coisa veio do secretário de Estado John Kerry.
Ele também criticou os palestinos, mas os americanos nunca tinham apontado o dedo em riste para os israelenses. O resumo da ópera é o seguinte: a situação está em ponto morto e muito, muito distante da paz. É assim que o mundo gira. Boa noite. A seguir, Papa celebra missa em homenagem a São José de Anchieta. E o robô que chamou a atenção do mundo. O equipamento, que tem movimentos humanos, surpreendeu o presidente Barack Obama, com quem jogou bola. Papa Francisco celebra missa em homenagem a São José de Anchieta. Durante a cerimônia, o Papa Francisco discursou em espanhol, mas também falou em português. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, Espírito Santo. Amém. A escolha dos idiomas está ligada à trajetória do santo. José de Anchieta nasceu na Espanha, mas realizou grande parte de suas obras no Brasil, onde se dedicou como missionário a cuidar de hospitais e instituições de ensino. Ele também foi um dos responsáveis pela fundação da cidade de São Paulo. Uma grande delegação brasileira participou da missa e cantou em português para o Papa. Em viagem pela Ásia, o presidente Barack Obama quebra protocolo e joga até futebol com robô. Em visita ao Museu de Ciência e Tecnologia de Tóquio, Obama jogou futebol com um robô. E ficou impressionado com a rapidez com que a máquina podia correr e até pular com um pé só. Obama disse que os robôs são incríveis, mas confessou que ficou assustado ao ver a semelhança das máquinas com os humanos. O presidente americano está em viagem pela Ásia para estreitar relações com o continente. Já nos Estados Unidos, a primeira-dama Michelle Obama participou de um evento com filhos e funcionários do Poder Executivo. Ela foi pega de surpresa quando uma menina lhe entregou o currículo do pai, que está desempregado há 3 anos. O evento seguiu com Michelle respondendo perguntas descontraídas das crianças sobre como é morar na Casa Branca e se faz falta sair na rua sem ser reconhecida. Ao final, a primeira-dama esqueceu o currículo na mesa, mas a menina logo levantou para lembrá-la. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você. Visite um bar destinado aos geeks com Hoje Tem. Logo mais, 11h30 da noite. Assista agora Todo Seu. E logo após, Hoje Tem.